Olá, fiel, sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal. Que jogo foi esse? Que vitória foi essa do Timão diante do Juventude? Com isso, o Corinthians então se classifica para as semifinais da Copa do Brasil. E agora espera o vencedor de Flamengo e Bahia, que se enfrentam nessa quinta-feira no estádio Maracanã. Fique até o final do vídeo aí para a gente debater um pouquinho sobre este jogo entre Corinthians 3 e Juventude 1, que selou então a classificação do Timão pela terceira vez consecutiva para as semifinais da Copa do Brasil. Bora para a vinheta e depois a gente vai analisar juntos aí um pouco mais dessa partida. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Fiel torcedor, grande foi o jogo, uma partida emocionante, né? O Corinthians realmente consegue aí uma classificação heróica, né? Com o André Ramalho, mesmo mancando, mesmo com dificuldades no final do jogo, ele levou uma entrada ali perigosa, né? Contra o jogador do Juventude, acabou mancando, acabou sentindo dores ali, mas não se obteve a desanimar naquele momento, não abaixou a sua cabeça, pelo contrário, foi para a área e de cabeça então fazendo o terceiro gol num cruzamento perfeito do Igor Conorado, na medida, né? Realmente ali o André Ramalho superando as suas dores, se superou e ali então consegue fazer o gol da classificação. Já está na história do Corinthians esse jogador aí, né? Chegou muito bem no Corinthians, o André Ramalho, né? A gente tem visto aí uma evolução desse jogador, cada jogo, desde quando chegou não perdeu a sua vaga de titular e tem jogado grandes jogos aí o André Ramalho, e para mim hoje foi o melhor jogador em campo do Corinthians, porque além do gol que fez, né, heróico, soube se defender bem ali, né, soube trazer segurança, tranquilidade para a zaga do Corinthians, coisa que a gente não via antes do André Ramalho, né? Quando o André Ramalho não era jogador ainda do Corinthians, a gente sentia muito na parte defensiva, né? O Corinthians tomava gols ali bobos, né? E realmente passou essa fase ruim do Corinthians, eu acredito, e agora é uma nova história, um novo Corinthians que nós vamos começar a ver daqui para frente. Com a chegada do Memphis Depay, né? Com a chegada do holandês aí, com a chegada também do peruano Carrilho, o Corinthians então consegue um reforço importante, e eu acho que tem sim tudo para poder chegar mais longe nas Copas e quem sabe até chegar um pouco melhor no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem 13 jogos pelo Campeonato Brasileiro, fiel. 13 partidas faltam para o Corinthians no Brasileiro, e o Corinthians tem que vencer mais da metade desses jogos para poder escapar da zona da degola. Mas esse vídeo não é sobre o Campeonato Brasileiro, e sim a Copa do Brasil. Exatamente, o Corinthians consegue realmente aí, mais uma vez, né? O ano passado já tinha chegado às semifinais, no ano retrasado também já tinha chegado às semifinais aí o Coringão. Então pelo terceiro ano consecutivo na Copa do Brasil, o Corinthians consegue chegar entre os 4 melhores aí numa semifinal. Com toda a bagunça que o Corinthians teve no passado, o Corinthians consegue chegar numa semifinal porque tem história, porque tem camisa, porque é pesada a camisa do Corinthians, né? E o adversário, por mais que zoe, por mais que os rivais tirem sarro muitas vezes do Corinthians, tem que respeitar o Corinthians. E esse jogo eu digo, respeite o Corinthians, você que não é torcedor do Corinthians, que o Corinthians chegou, e quando o Corinthians chega assim, né, a tradição aí é de time campeão, né? Muitos já estão até cravando aí, não é possível, cara, o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil. Olha, eu, na minha opinião, quero que seja campeão, logicamente, né? Torço, sou corintiano para isso, mas a gente sabe que jogo a jogo, o Corinthians tem que pensar jogo a jogo, e o próximo jogo também pode ser muito difícil para o Corinthians, caso o Flamengo confirme a sua classificação, porque o Flamengo
vai jogar pelo empate contra o Bahia, né? O Bahia vai tentar o improvável contra o Flamengo aí, mas aí então o Flamengo tem grandes chances realmente de pegar o Corinthians então nessas semifinais aí, que vai pegar fogo, né? Corinthians 3, Juventude 1, vamos falar um pouquinho do jogo, né? O primeiro tempo o Corinthians, na minha opinião, não jogou tão bem assim quanto no segundo tempo, né? O primeiro tempo teve algumas falhas ali, né? Principalmente o Hugo Souza, né? Estranhamente falhou nos 2 gols tomados do Corinthians. O primeiro foi anulado, né? E o segundo confirmado pelo juiz, que também vamos falar desse juiz, né? É inacreditável como que pode o Corinthians, a diretoria do Corinthians, aceitar esse árbitro que já roubou, já meteu a mão contra o Corinthians aí em Copas do Brasil. Seria a terceira Copa do Brasil consecutiva aí que esse juiz aí ia fazer com que o Corinthians fosse desclassificado. Você não lembra no jogo contra o América, pelas oitavas de final lá daquela Copa do Brasil, que o Piton, esse mesmo árbitro, apitou o pênalti contra o Piton e a bola bateu nas costas do Piton, nem bateu no braço, não foi pênalti, não foi nada. Esse mesmo senhor aí foi ali, apitou o pênalti e deu o gol do América. O América acabou se classificando naquela oportunidade, o Corinthians eliminado. Então, assim, mais uma vez aí esse árbitro ser escalado para apitar um jogo de mata-mata, de quartas de finais de Copa do Brasil, é muito estranho a CBF colocar esse camarada para apitar. É muito estranho também a diretoria do Corinthians aceitar de mão beijada um camarada aí que já tem histórico ruim de apitar o jogo do Corinthians, né? E foi um apito horrível. Esse árbitro apitou horrivelmente, errou no primeiro gol do Juventude, meteu a mão ali, ó, cara, inacreditável, né? Inacreditável ele validar o gol do Juventude, que foi falta em cima do Fagner. O mesmo jogador que cabeceou empurrou o Fagner ali e foi falta, e ele acabou validando o gol, mesmo o VAR sendo contra, porque o VAR questionou ele, e mesmo assim ele apitou e fez o gol. Se o Corinthians não faz a virada aí e acaba sendo eliminado por causa desse gol aí, mais uma vez esse camarada ia conseguir tirar o Corinthians aí da Copa do Brasil. Eu esqueci de falar que também contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro ele anulou o gol do Pedrinho, um golaço do Pedrinho, um gol normal, ele anulou e o Corinthians acabou perdendo o título naquela Copa do Brasil para o Cruzeiro, vergonhosamente, e por incrível que pareça, não sei se é coincidência ou não, naquela Copa do Brasil que o Corinthians foi eliminado pelo Cruzeiro, o técnico do Corinthians era nada mais, nada menos do que o Dancinha Ventura, né? O Dancinha Ventura, o Jair Ventura, o Dancinha Ventura era o técnico do Corinthians naquela oportunidade, né? Você que é corintiano, você vai lembrar bem dessa época que o Dancinha Ventura era o técnico do Corinthians. E o Corinthians acabou sendo vice-campeão daquela Copa do Brasil. Então o Corinthians no primeiro tempo, na minha opinião, não jogou bem. Falhas do Hugo Souza, falhas ali na defesa, e o Corinthians acabou empatando o primeiro tempo em 1-1, abriu o marcador ali com uma assistência boa, um toque triangular ali do ataque, né, corintiano, o Yuri Alberto passando pro Thales Magno, e o Thales Magno encontrando ali o Romero, e o Romero fazendo mais um golaço aí, o Romero mais uma vez fazendo gol, né, em mais um jogo seguido, e com isso o Romero agora consegue 35 gols aí na Neoquímica Arena, se tornando o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Realmente o Romero em boa fase, e a gente gosta quando o Romero faz gol assim, né? Ele salva o Corinthians muitas vezes, e salvou de novo aí o Corinthians. Parabéns ao Romero aí, e parabéns a esse gol muito importante do primeiro gol do Corinthians. Daí o gol do empate do Juventude foi aquela bizarrice, né, do árbitro validar o gol, né, que foi constatado como gol contra do Hugo Souza, né? Foi muito mal na bola o Hugo Souza, horrível, né? A partida foi o pior jogo do Hugo Souza com a camisa do Corinthians, e acabou o Corinthians então ali tomando o gol de empate. No segundo tempo mudou totalmente o jogo. O Corinthians era outra equipe, era outro time, né? Realmente o Corinthians no segundo tempo atacou, não se intimidou, tinha falhas ainda na zaga ali, tinha falhas principalmente no miolo do meio de campo, porque o Corinthians só tinha ali o Ranieri e o Charles
e o Ranieri estava jogando até mais atrasado ali, né? Mais na defesa no caso, não estava tanto no meio o Ranieri, e o Corinthians tinha essa dificuldade, mas atacou muito bem o Corinthians, né? Atacou muito bem ali, e no finalzinho já ali nos 37 minutos mais ou menos, 37 minutos ali do segundo tempo, o Rodrigo Garro dá um baita de um chute ali, né? Uma bola realmente incrível. Esse jogador, o Rodrigo Garro, joga muito, né, Fiel? Joga muita bola. E ali o goleiro se atrapalhou, espalmou tudo errado, e o Zé Marcos então acabou fazendo o gol contra, né? Curioso, um jogo de 4 gols com 2 gols contras nessa partida. E no finalzinho, ele, o mascote corintiano, né? O jogador André Ramalho, que tem a cara do mascote do Corinthians, né? O mascote corintiano. E o André Ramalho, então, mesmo ali sentindo dores, se superou as suas dores, mostrando que ele é Corinthians, mostrando o que é ser Corinthians, né? E ali o Corinthians, então, sela a sua classificação para as semifinais com roubo e tudo mais, né? Todo mundo tá falando aí, com roubo, com o juiz apitando contra o Corinthians conseguiu a sua classificação aí para as semifinais da Copa do Brasil, né? O Corinthians teve 26 chutes, né, com 13 chutes ao gol, diferente do Juventude, que teve 9 chutes, com 2 chutes ao gol, né, apenas. Resultando no gol, naquela falha do Hugo Souza que o juiz validou. Mas tirando isso, o Hugo Souza nem trabalhou mais. Segundo tempo mesmo nem apareceu o goleiro corintiano, né? O Corinthians dominou o jogo, né? Teve 70% de posse de bola contra 30% de posse de bola da equipe do Juventude. Precisão desses passes, o Corinthians teve 85% de precisão dos passes, né? Foram 544 passes que o Corinthians deu dentro do jogo, com 85% de precisão. Já o Juventude, menos da metade disso, 240 passes, com uma precisão de 65%. Então, até na precisão de passes também o Juventude foi pior que o Corinthians. 14 faltas do Corinthians contra 19 do Juventude, né? E o Corinthians, então, dominou o jogo, mereceu a sua classificação, né? Se não se classificasse, seria muito frustrante. Nós iríamos estar muito revoltados aqui hoje, né, Fiel? Porque ganhou, a gente fica feliz, perdeu, a gente fica revoltado, faz parte do futebol, dos jogos, isso daí, né? E o Corinthians agora, então, consegue uma classificação, é o primeiro time a se classificar nessa Copa do Brasil. E agora nós vamos falar um pouquinho de jogador para jogador, aí, como que foi a atuação de cada jogador nesse momento. E aí vamos começar pelo Hugo Souza, né? O Hugo Souza, ele foi o pior jogo do Hugo Souza, na minha opinião, com a camisa do Corinthians. O Hugo Souza realmente, cara, não jogou bem, falhou no primeiro gol que estava impedido, falhou no segundo gol que também estava impedido, mas o juiz validou, que foi o primeiro gol do Juventude, e não jogou bem. Não apareceu mais no jogo também, ainda bem, né? Ainda bem que não apareceu, porque não estava numa noite boa, estava muito ansioso, muito afobado o Hugo Souza. Então não jogou bem hoje, foi a primeira partida, na minha opinião, que o Hugo Souza não jogou bem. E aí o Fagner na lateral direita. O Fagner jogou bem, na minha opinião. O Fagner jogou bem, correu. No segundo tempo ali salvou um lance que poderia ser o gol do Juventude, bem no finalzinho ali do jogo ali. Deu um carrinho, conseguiu tirar a bola, mesmo um pouco acima do peso que a gente percebe. Está melhorando cada vez mais a sua forma física, né? Mas ainda a gente percebe que ainda está um pouquinho, porque também a idade chega no cara, né? Essa idade é complicada. Mas o Fagner fez um jogo de razoável para bom. Gostei da atuação do Fagner nessa partida de hoje. Na lateral esquerda, o Matheus Bidu, não gostei da atuação do Matheus Bidu. Erra muito passe, né? Não sabe cruzar direito, se apavora muitas das vezes. Foi uma atuação de médio, de razoável para baixo, na minha opinião, de razoável para ruim, na minha opinião, o Matheus Bidu na noite dessa quarta-feira no jogo do Corinthians. Não comprometeu também, nada, mas também não jogou tudo isso como tinha jogado bem em algumas partidas anteriores. Mas o Matheus Bidu é um jogador que a gente não pode esperar muita coisa, né, Fiel? A gente não pode esperar muita coisa. E aí na zaga o Corinthians então tem o Gustavo Henrique,
jogou bem, de razoável para bem. Achei que jogou uma partida segura. O Gustavo Henrique salvou, selou a classificação do Corinthians também, por que não dizer isso? Porque no jogo anterior o Gustavo Henrique de cabeça descontou lá em Caxias do Sul, e o Corinthians então consegue a sua classificação. Então foi bem nas duas partidas aí o Gustavo Henrique. O André Ramalho, o melhor jogador em campo para mim hoje, fez o gol que salvou o Corinthians, né? Realmente jogou muita bola o André Ramalho, e ele é um jogador muito bom, né? É um zagueiro que veio para trazer mais segurança mesmo para o time do Corinthians, né? E aí temos o Ranieri um pouquinho mais à frente ali, jogou uma partida razoável, não acho que foi tão bem assim e tão ruim, ele jogou uma partida razoável. Aí o Ranieri não comprometeu também em nada o time do Corinthians aí, o Ranieri. E aí temos um pouquinho na frente do Ranieri o Charles. E aí você me pergunta, cara, muita gente está falando mal pelos comentários aí que a galera nas redes sociais, né, que o Charles não jogou bem, que o Charles jogou um jogo médio para baixo. Eu discordo, eu acho que o Charles jogou muito bem hoje. Tanto é que quando ele tira o Ranieri, o Charles fica no lugar do Ranieri e conseguiu distribuir melhor a jogada, porque o Ranieri não tem saída de bola, já o Charles tem saída de bola, tem precisão de passe. Então, na minha opinião, o Charles jogou de bem para cima ali, de razoável para bem, o Charles. Rodrigo Garro, na minha opinião, foi o segundo jogador melhor do Corinthians hoje, só perde pro André Ramalho, porque não tem como dizer que o André Ramalho não é o herói do jogo, né? Com esse gol de cabeça dele no final. Mas o Rodrigo Garro teve participação no segundo gol, porque chutou de efeito ali, o goleiro se atrapalhou, e ali o zagueiro acabou enfiando para dentro do gol do Corinthians, fazendo gol contra, mas teve participação muita no segundo gol. Foi o segundo melhor jogador em campo, na minha opinião, o Rodrigo Garro. Muito bem, jogando muito bem. Romero, pelo gol, jogou bem o Romero, pelo gol que fez e pela garra que teve dentro de campo. Teve alguns lances afobados, né, que de vez em quando o Romero dá uma afobada ali, mas jogou bem o Romero. Não foi o seu melhor jogo, mas foi um jogo razoável para bem, na minha opinião, o Romero. Thales Magno, enquanto conseguia jogar, jogou. Depois deu uma sumida ali, depois no finalzinho, um pouquinho antes dele ser substituído, estava cometendo algumas falhas, alguns erros, mas jogou razoavelmente ali o Thales Magno. Não foi aquele Thales Magno que a gente costuma ver de fazer gol, de participar. Participou do primeiro gol, né, dando assistência pro Romero, então valeu a pena, valeu aí Thales Magno. E o Yuri Alberto, não sei o que acontece com o Yuri Alberto, cara. Não sei o que está acontecendo com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele tá numa fase horrível, né, cara? O Yuri Alberto tá numa fase assim que não dá para entender o que está acontecendo com esse jogador, né? Ele é um jogador que fazia muitos gols, salvou muito o Corinthians, né? Na Copa do Brasil, naquela contra o Atlético Goianiense, marcou 3 gols lá. É um jogador que sumiu, cara. Não sei o que aconteceu com o Yuri Alberto. Um jogo péssimo do Yuri Alberto. Parecia que o Corinthians estava sem um jogador. O Yuri Alberto perdeu um gol de cabeça também ali, cabeceou para fora. Muito ruim o Yuri Alberto. Mais uma vez o Yuri Alberto jogando uma partida muito ruim no time do Corinthians aí, né? E aí o Corinthians então faz a primeira substituição aí na partida, né, Fiel? Ele faz uma substituição na partida, ele mexe, tem 5 substituições o Corinthians, né? 5 substituições o time do Corinthians, né? Saiu o Fagner e saiu também o nosso querido Thales Magno, né? E aí entrou o Conorado, que eu acho que jogou bem o Conorado, na minha opinião. Entrou o Conorado ali no lugar do Ranieri. E para mim o Conorado jogou bem, tá? Por mais que uns estão falando, chutou a bola lá para cima, não sei o que, longe do estádio. Não pode fazer isso mesmo. Mas eu acho que o Conorado jogou bem, sim. Deu um chute incrível lá na defesa do goleiro do Juventude, que até então estava salvando o time do Juventude. Então eu acho que o Conorado jogou bem, sim. Não jogou mal, não. E aí temos ali o outro jogador que entrou também, que foi o Giovani. Não acho que jogou bem. Muito afobado, não jogou bem o Giovani. O Breno Bidon entrou bem, né? Fez triangulação ali com
com o Colorado. Entrou bem o Breno Bidon, na minha opinião, né? Caetano, a gente não viu ele com a bola nos pés, então não tem nem como falar do Caetano. O Léo Maná também já entrou, não entrou bem o Léo Maná, já deu um cruzamento errado quando entrou, já não soube marcar direito ali. Léo Maná não foi bem nessa partida. Então, tá aí o time corintiano, tá aí a vitória então do Corinthians, um resumo rápido do que foi um pouco o jogo, né? E o Corinthians se classifica para as semifinais e agora foca no Campeonato Brasileiro novamente. Já começa a olhar para o Campeonato Brasileiro de novo, que é ali que o negócio está pegando, né? É ali que nós temos que ganhar, temos que vencer pelo menos mais da metade desses últimos jogos que falta no Brasileirão. Mas valeu e valeu muito, né? A classificação, valeu a apresentação do astro holandês, né? O segundo maior artilheiro da seleção da Holanda, que é o Memphis Depay, apresentado hoje na Neoquímica Arena, né? Você está vendo aí as imagens e sendo apresentado na Neoquímica Arena para a torcida do Corinthians. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Você corintiano, que jogo, hein? Que emoção que foi, né, fiel? Foi um jogaço de bola. O Timão se classifica e agora vai esperar então o vencedor de Flamengo-Bahia. Flamengo tem a vantagem, que fez 1-0 lá em Salvador, então tem a vantagem do empate, o Flamengo, né? Mas não vem bem das pernas o Flamengo, né? De repente o Bahia pode surpreender, por que não? Quem que você prefere aí? Deixa aqui no comentário. Você prefere enfrentar o Flamengo ou o Bahia? Eu já prefiro que seja o Flamengo mesmo, que a gente consiga aí vingar algumas eliminações que o Corinthians teve contra o Flamengo, e ainda mais diante do Tite, ex-treinador do Corinthians, né? Seria de um gosto mais especial ainda pro corintiano, para a equipe do Corinthians. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreve no canal, dá um joinha para nos apoiar, ativa o sininho toda vez que sair um vídeo, notícia, curiosidade do Coringão, você venha a ser notificado. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!